Olá a todos, meu nome é Yang Sun, eu sou representante nas mídias externas do governo chinês nesse momento pandêmico. Bom, primeiramente agradeço aos que me convidaram para essa conferência, que vem em um momento muito importante para o planeta todo. Também agradeço a todos que compareceram e estão compartilhando informações importantes para a mudança desse cenário. Hoje eu venho fazer aqui o comentário sobre a nota emitida pelo governo chinês em relação ao choque econômico do Covid-19 na China e os casos de coronavírus no território chinês. A nota começa assim: para a nossa economia, a recente epidemia pode custar até 70 bilhões de dólares, ou seja, 0,5% do PIB atual, que no caso da China são 14 trilhões de dólares. Nossos maiores gastos no momento são para o controle da crise, referente à paralisação das fábricas e do consumo em geral, e também a queda das vendas em varejo em mais de 20%. Outros gastos são gastos com a quarentena, como hospitais e medidas sanitárias, e controle de transporte, principalmente na locação e distribuição de pessoas e produtos. Nossa economia foi abalada e nossa produção prejudicada, e isso foi reflexo no globo todo. Mas nós permanecemos sólidos. O Banco Central da China injetou 500 bilhões de yuans no sistema bancário agora em fevereiro. O surto do vírus ocorreu em um momento de muita euforia, por ser nosso ano novo, porém as medidas foram tomadas e estabelecidas. Eles também enviaram, em relação aos casos de coronavírus na China, alguns detalhes. Os casos de coronavírus no país passam de 81 mil, porém, eles contrapõem isso com a recuperação ao vírus, com mais de 70 mil casos recuperados. Porém, as mortes com o vírus ocorreram mesmo assim, passando de 3.300. O governo chinês tem uma preocupação, em primeiro lugar, com o seu povo, em segundo lugar, com a sua economia. Por isso foi delimitada a quarentena geral do país e agora nós lutaremos para a recomposição do mesmo. Obrigado a todos pela possibilidade de participação nessa conferência e que nós lutemos. No Brasil, o governo tem reforçado sua priorização de reformas que aliviam os gastos do governo. A aposta da equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, é que, equilibrando as contas públicas, o governo irá sinalizar um esforço de melhor ambiente de negócio no Brasil. Por essa lógica, isso aumentaria a confiança dos investidores, que se sentiriam mais dispostos a colocar dinheiro no país, apostar em negócios de longo prazo e manter os recursos em solo brasileiro. Alguns economistas também apontam que a eventual aprovação das reformas poderia aliviar as contas do governo e abrir espaço para o aumento do investimento público. A ação fiscal no Brasil é também limitada pela regra do teto de gastos. Resumidamente, o teto limita os gastos reais, ajustados pela inflação, do governo a um nível pré-determinado. Isso significa que, em um ano, os gastos do governo não podem ser maiores que no ano anterior. A regra entrou em vigor em 2017 e tem validade de 20 anos. O teto limita o total de gastos do governo, sem distinguir as despesas obrigatórias, que incluem os salários e a previdência, e discricionárias, que incluem investimentos. A margem de manobra do governo para pagar contas e projetos, portanto, é pequena e vem caindo a cada ano. A atitude do governo de focar nas reformas e manter o teto de gastos vem sendo criticada por diversos economistas, que defendem o aumento de gastos para gerar estímulos na economia no momento de crise. O argumento é que o teto deve ser revisto, flexibilizado ou suspenso, para que o governo consiga aumentar gastos e trazer um choque positivo na economia brasileira. Por fim, há pelo menos duas questões que devem ser ponderadas no exame da eficiência dos gastos sociais. Em primeiro lugar, os indicadores sociais não são influenciados apenas pelos gastos públicos, mas pelos gastos totais, ou seja, a soma dos gastos públicos e privados
Pode haver situações em que os indicadores sociais de um determinado país são melhores porque seus gastos privados são mais expressivos e eficientes, enquanto que os seus gastos públicos são baixos. Os países de renda per capita mais elevada possuem melhores indicadores de desenvolvimento social em relação aos países de renda mais baixa. Não necessariamente devido às suas despesas públicas serem mais eficientes, mas possivelmente porque os seus gastos sociais totais, que incluem os gastos privados, são mais expressivos. Em segundo lugar, deve-se ter presente que o impacto das políticas sociais se dá a longo prazo. Uma análise da eficiência dos gastos sociais deve, portanto, se basear na avaliação da evolução ao longo do tempo dos indicadores sociais e não apenas na comparação entre países do seu nível em um determinado período. Um país pode, por exemplo, ter elevado a proporção dos gastos públicos em um determinado setor social e, ao mesmo tempo, para esse setor indicadores ruins, que, no entanto, estão melhorando rapidamente ao longo do tempo. Em uma situação desse tipo, não se pode afirmar que os gastos públicos é ineficiente ou ineficaz. Bom, pessoal, bom dia. Como todos vocês falaram, Estados Unidos, Brasil, a China, a situação aqui na Itália também não está nada fácil. A epidemia do coronavírus paralisou todas as regiões mais produtivas da Itália e nossa economia está em risco de cair em recessão após a quarentena no setor industrial e financeiro. Nossas atividades, nós tomamos algumas medidas e nossas atividades de produção e administração pública vão continuar funcionando normalmente. Porém, as 3 regiões mais ricas e industrializadas da Itália, que são Lombardia, Veneto e Emília-Romana, estão sendo super atacadas pelos Covid-19, são as mais afetadas, tá? Essas 3 regiões, elas tinham, antes, né, dessa epidemia, geravam um PIB de 40,1% da Itália. Ou seja, e concentrava 31,5% da população da Itália inteira. Então, assim, a epidemia está concentrada lá, prejudica tanto a parte de atividades econômicas, quanto o entretenimento, vida social da população, tá? Esse domingo nós tomamos umas medidas drásticas, tá? Para interromper a epidemia, porém tivemos um holocausto onde tivemos 366 mortes, mais de 7.000 infectados. Então resolvemos voltar com a quarentena, tá? E com isso, nosso governo estava pensando em preparar indenizações para os trabalhadores, principalmente onde está sendo mais afetado, que é onde as pessoas não estão podendo de jeito nenhum realizar nenhum tipo de atividade econômica, tá? Eu estava falando em relação ao PIB. Nós estamos em épocas, nós estamos no segundo pior PIB que já tivemos. O pior foi em 2014, quando o PIB foi nulo, o crescimento. E após essa epidemia, nós tivemos apenas 0,3%, tá? O pior número de PIB desde 2014. A Bolsa de Milão também entrou em colapso nessa segunda-feira, tá? Houve uma queda de 8,82%, por causa do efeito da disseminação do coronavírus. E agora
as medidas de isolamento da Itália para tentar derrotar o coronavírus. Nós estamos reduzindo, isso como consequência, está reduzindo nossa produção econômica em cerca de 10 a 15%. Como vocês podem ver, a situação da Itália, devido à saúde e economia, está devastada. Eu espero que esse início do nosso grupo para dividir informações, que nós começamos a nos ajudar, que todas as informações transmitidas tenham um auxílio tanto para mim, quanto para a China, para os Estados Unidos e para o Brasil, tá? Agradeço muito a participação de vocês nessa conferência e espero que a gente consiga minimizar tudo essa pandemia que está acontecendo pelo mundo. Então, senhores, hoje eu trouxe 2 gráficos que eu queria mostrar. Alguns governadores, alguns líderes de países não estão dando importância às medidas de controle, tá? Então, a gente precisa... Esse gráfico que eu vou compartilhar aqui na tela com vocês mostra como as medidas de controle ajudam a retardar o pico da epidemia, tá? Então, ó, podem reparar no gráfico que sem medidas de controle, a epidemia vai lá em cima, tá? As medidas de controle vão reduzindo, lógico que não vai cessar automaticamente, mas vai reduzindo, ó, estão vendo a curva, tá? E se a gente reduzir um número consideravelmente, nós vamos ter, os nossos hospitais vão ter capacidade de cuidar daqueles que estão doentes, tá? Então, eu trouxe esse gráfico para vocês entenderem isso, para a gente conseguir repassar para os nossos parceiros, sejam comerciais, alguma ligação que você tem com outros líderes de outros países. Preciso que todos passem isso, tá? Outra coisa, eu trouxe outro gráfico, mesmo para analisarmos o PIB, tá? Como que a nossa economia, que estejamos preparados, porque o PIB da nossa economia vai desacelerar. Temos aqui, ó, um gráfico que eu vou colocar, tem um exemplo do mundo, da China. O PIB da China vai desacelerar consideravelmente, dos Estados Unidos, tá? Itália, Brasil, além desses, temos outros países que não estão dando ainda muita importância nessa parte, mas que vão sofrer alterações, vão sofrer os efeitos da epidemia. Então não podemos deixar que tomem cuidado, tá?